A gente vai falar agora sobre organização de finanças. Organizar as finanças de uma cidade exige muito planejamento, transparência, diálogo constante com a comunidade. E entre receitas, investimentos e serviços públicos, os tributos municipais têm papel fundamental para garantir o funcionamento da estrutura urbana e também a continuidade dessas melhorias que impactam diretamente o nosso dia a dia. O secretário de Finanças, Plínio Balbinotti, está aqui comigo. Bom dia, bem-vindo, Plínio. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos que nos ouvem na Rádio Sonora. Prazer estar aqui. Muito bom te receber aqui. E vou fazer uma pergunta aqui que eu imagino que muita gente tem curiosidade. A gente vai falar principalmente sobre o IPTU aqui de Farroupilha e que ele está há 6 anos sem um aumento real. Com tudo aumentando de valor, como que o município consegue manter essa política por tanto tempo? Então, Arnaldo e os que nos ouvem, de fato, né, nós estamos há 6 anos sem aumento real. O que a gente tem feito, e aí é obrigatório, os tribunais nos cobram, né, é o repasse do IPCA, que é a inflação. A gente só repassa a inflação. Eu até não vejo nenhum problema, né? O que preocupa a quem é de uma parte de uma área técnica e cuida do dinheiro do município é que aquele IPCA que nós repassamos e que é o índice oficial do governo, que está lá nos relatórios, focos do Banco Central, ninguém vai me convencer a mim, e acredito que a nenhum que está nos ouvindo agora, que aquele percentual de 4,26, que foi o IPCA de 2025, ele de fato representou o aumento do que está ali fora. Então, de fato, né, na linha do tempo, a gente repassa só a inflação, mas a gente vem perdendo, na minha modesta opinião, né, a gente vem perdendo o valor, ele vai ficando menor. Mas, enfim, isso é uma constatação, né? O que eu também posso adiantar, né? Eu acho que nós precisamos trabalhar num conjunto todo, né, das receitas do município, e a gente tem conseguido fazer frente a isso. Tem outras fontes que nós podemos trabalhar, né, e a gente tem feito isso. E não é aumentando o imposto que a gente vai resolver o problema da cidade. Eu acho que o que nós temos é que repassar essa inflação que é obrigatória, a gente tem feito, e nós temos que cuidar de cada centavo, e essa tem sido a política que nós empregamos desde o início do governo do Fabiano, e nós continuamos agora com o governo do Jonas, né? Então a gente está lá, está cuidando, nós estamos intensificando a cobrança, né? Eu acho que isso é uma outra situação, e é importante que se fale para os contribuintes, né? Ninguém deixa de pagar porque ele não quer pagar, é porque ele tem alguma dificuldade, e nós entendemos. Mas também, assim, a experiência mostra, e para quem já vem do setor financeiro há mais tempo, lá adiante ficou devendo e está tudo certo. Quem cobra primeiro é que vai receber, essa é a lógica. Então acho que o município ele precisa ser um pouquinho mais ágil, né? Então o nosso problema, assim, a gente vem perdendo receita por conta de não ter um aumento real, mas esse não é o nosso problema. O nosso problema, assim, é cobrar. Nós temos uma dívida ativa lá de 70 milhões de reais, é um valor expressivo, e o município é muito lento. Então a gente tem implementado ferramentas para estar mais próximo, mais comunicativo com o contribuinte. Quero só entrar num ponto aqui, como a nossa audiência ela é rotativa, às vezes o óbvio precisa ser dito. Para quem paga o imposto todo ano, para onde vai o dinheiro do IPTU? Essa é uma pergunta que já me fizeram várias vezes, e eu acho que ela é oportuníssima, Arnaldo. O IPTU, ele é um tributo que nós, é um dos poucos, né, que a gente cobra aqui do contribuinte de Farroupilha, e ele já vem direto para o caixa do município. Vou fazer um outro exemplo, né? O ICMS que as empresas pagam, ele vai para o Estado e depois volta uma migalha. Os tributos federais, quem é uma empresa do Simples, as empresas que pagam
imposto de renda, e tudo isso vai para a União e depois volta em migalhas. Sim. Bom, eu só falei do IPTU e aí da importância do IPTU, o dinheiro vem e cai direto no caixa do município. O que o município faz com o IPTU? A pergunta é boa, né? E juntando então com as outras receitas que vêm em migalhas do Estado e da União, mas vejam só, educação, iniciaram as aulas agora em fevereiro, eu não tenho o número, mas é na casa de 8 mil estudantes. 9.900. 9.900. Faltava 20 e pouquinhos para chegar em 10 mil. E eu acho que isso é importante, essa pergunta ela é fundamental. E aí ainda tem alunos da etapa creche lá da educação infantil, que o município tem mais 2, 3 mil, eu acho que deve estar nessa soma aí. E a educação hoje, quem está numa escola do município, ela é totalmente de graça, mas o professor precisa pagar. E uma coisa que eu comento, eu acho que é importante que a gente traga isso na discussão, né? E a gente meio que sai um pouquinho também do foco, mas eu acho que é importante. Tá lá na lei. Eu lembro que eu nasci no interior e eu vinha estudar na cidade e meu pai pagava o transporte. Hoje o município dá todo o transporte de graça. O volume que nós pagamos de transporte é um valor significativo. Então, aí eu falei de um item, né? A gente dá a educação de graça, a gente dá o transporte de graça. Aí a gente vai para o lado da saúde. Nós temos todos os postos de saúde. Quem consulta num posto de saúde é a atenção básica, que nós chamamos aqui, né? Que é o primeiro atendimento. Ele tem uma participação, vem uma parcela da União, uma parcela do Estado, mas a grande fatia, ela é do município. Então, assim, nós temos, aí depois a gente pode ir para o lado da assistência, a segurança, nós colocamos dinheiro, assim, depois a gente vai avançar na Secretaria de Obras e Agricultura, que são secretarias que prestam. Farroupilha tem 600 quilômetros de estradas não pavimentadas. Estou falando aqui de estrada de chão, de gente que pisa no barro e que tu arruma ela e dá um temporal, chove, e no dia seguinte nós precisamos de novo ir lá passar a máquina e britar. Tudo isso tem custo, né? Nós temos a manutenção da cidade. Eu posso ficar assim, às vezes, eu vou ser sincero aí com vocês, contigo, Arnaldo, e com os que nos ouvem, eu até às vezes digo, mas como é que a gente dá conta de tudo? E eu ainda defendo que a gente tenha uma redução da carga tributária, que a gente sabe que ela é alta. Mas, de fato, as atribuições do município, elas são, eu diria assim, gigantescas. E o termo que eu tenho usado, as demandas que chegam ao município, elas são infinitas. Sim. E o nosso recurso é finito, ele tem um valor e eu não consigo. E uma coisa que eu falo, e falo isso nas reuniões de secretários, eu falo para o prefeito, eu digo, prefeito, a única pessoa nesse país que consegue fabricar dinheiro é o ministro da Fazenda. Esse consegue. Nenhum outro secretário, ou estadual ou municipal, consegue. Fazendo também um parênteses, o ministro da Fazenda, gerando moeda, ele está gerando inflação que ela é extremamente danosa. Então ele consegue escapar do tiroteio, mas depois quem paga a conta Sim. somos nós. É você, farroupilhense, é você, gaúcho, é você, brasileiro, que está nos ouvindo, que vai pagar essa conta. É mais ou menos por aí. E é bom até a gente falar que eu lembro de cabeça, por exemplo, o senhor falou das migalhas que vem, a gente faz a tributação, manda para o governo, ICMS é 17% que volta? É em torno disso? Não, é um pouquinho diferente a conta do ICMS. As empresas pagam 17%. Elas pagam, todo o dinheiro vai para o governo do estado, lá forma um bolo, né, um X valor que recebe, daquele bolo 75% ele fica para manter o estado e 25% daquele bolo é rateado entre os 497 municípios do estado. Então vocês aí começam a entender um pouquinho mais. E entender a importância do IPTU para a gente. Entende a importância do IPTU e de uma outra receita que também vem e ela entra direto nos nossos cofres, é o ISS, né, que é o Imposto sobre Serviços, que também nós tivemos graças a Deus, né,
a gente vem tendo um aumento na receita por conta do empresariado Farroupilha, que é dinâmico, que ele gera emprego, gera renda, então a gente tem conseguido crescer acima da inflação. Isso compensa, às vezes, aquela outra ponta que o dinheiro vem a menos. E aí a gente fala de IPTU, e eu falei agora de ISS, o IPTU permanece, mas o ISS agora, a partir da reforma tributária, vai ser mais um tributo que vai ser centralizado, não mais agora no Estado, ele vai para Brasília, vai lá ter o comitê gestor, então o dinheiro vai todo para lá e depois ele vai ser redistribuído. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se vocês me deixarem falar, vou ficar um dia aqui, né? Mas tá ótimo. Mas eu também quero, de repente, depois passar uns recadinhos a mais de alguns dados, de algumas datas e uns recados de IPTU, que também eu acho que mexe mais direto com quem nos ouve, com o contribuinte, né? Mas para dar um panorama, aí ontem eu fui numa assembleia da FAMURS. A FAMURS é uma associação dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Foi uma assembleia em Torres. Eu fui ontem de manhã, voltei ontem à noite. Pensa num dia estressante e cansativo. E se fala muito de reforma, você fala muito de reforma tributária, né? Isso vai impactar diretamente nos entes, nos estados e nos municípios. A gente sabe do impacto que tem para o empresário, para o consumidor. Nós ainda temos muitas coisas a definir, então nós temos muitos desafios ainda, né? Tem uma grande discussão de quem ganha, quem perde. Municípios que têm uma matriz econômica baseada na indústria, na produção, que é o caso de Farroupilha, você entende que vai perder receita, então olhem a preocupação que nós temos. Sim. Municípios que têm uma vocação mais de turismo, e a gente pode usar o exemplo de Gramado, eles devem ganhar muito dinheiro, porque a tributação agora vai ser no consumo. Onde tu consumiu é que vai gerar. Aqui a gente produz e vende lá fora, o consumo é lá fora e a gente produz aqui. Então tem toda uma discussão, uma necessidade urgente, né, de secretários municipais de Fazenda e Finanças, de auditoria dos municípios, dos prefeitos entenderem o que vai acontecer para a gente poder cuidar melhor das pessoas que estão aqui ao nosso lado e que a nós eles demandam. O senhor falou sobre as datas do IPTU? Sim, eu vou falar um pouquinho do IPTU porque eu acho que isso é um assunto, né? O IPTU ele já está disponível. Quem tiver um computador em casa, e nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm, mas quem tiver o computador e quiser entrar na página da prefeitura, o IPTU já está lá disponível para impressão. Tem um banner bem grande, IPTU 2026, imprima aqui, vai cair num link lá. Nós trabalhamos muito para deixar uma coisa bem amigável. Eu falo, o sistema, para mim, ele tem que ser intuitivo e amigável e de fácil acesso. A gente disponibiliza lá para pagar o IPTU, o cara vai entrar na página, vai ter que ficar catando onde está. E depois eu até vou mostrar para vocês, depois da entrevista, até para vocês divulgarem, mas ficou uma coisa bem intuitiva, então ele está disponível para impressão. Eu quero saber quanto dá para imprimir aqui e pagar. O vencimento da cota única, ou a primeira parcela, quem optar pelo parcelamento, e nós estaremos parcelando em até 6 vezes, mas quem quiser pagar a cota única ou a primeira parcela, é 20 de maio o vencimento. Certo. E aí nós estamos comentando aqui, e eu estou canalizando aí para que as pessoas olhem na página da prefeitura. Ela está acessível também via celular, coloca lá, Prefeitura Municipal de Farroupilha, vai estar disponível o valor do IPTU. Na página lá dá para acessar via GovBR, que é uma tendência, e acessando via GovBR o sistema vai disponibilizar para o contribuinte todos os imóveis, quem tem mais do que um. Eu tenho 2 apartamentos e 2 boxes, ele vai disponibilizar as 4 guias de uma vez só. E tem uma outra opção de visualizar o IPTU pelo cadastro imobiliário, que é um número que consta, tem que procurar lá no carnê do ano passado, porque eu duvido que alguém vai saber de cor. Mas, enfim, são as 2 modalidades que contemplam. E também, eu vou falando assim, da disponibilização via sistema, na página da prefeitura, porque isso a tendência, a maioria dos municípios já não emitem mais carnê. Porto Alegre não emite, Caxias não emite, vários municípios. Nós esse ano ainda estaremos enviando os carnês, então
Quem quiser entrar lá vai estar disponível. Quem não tem, esse ano ainda os contribuintes estarão recebendo. Nós iniciaremos a distribuição dos carnês agora na segunda quinzena de março e abril. Durante março e abril, os carnês estarão sendo entregues pela empresa que presta serviço de entrega, que são os Correios. E março e abril a entrega. Até final de abril todos deverão receber os carnês e o vencimento dia 20 de maio. Quem não receber, por favor, tente via computador. Se não conseguir, venha até o centro administrativo. O fato de não receber o carnê não quer dizer que ele não tenha que pagar. Exato. Isso é importantíssimo. E a gente vai alertando que vai ser o último ano. O ano que vem, esse ano a gente já fez várias melhorias para deixar já disponível no computador. O ano que vem nós pretendemos ter um aplicativo no celular que vem mais funcionalidades e mais facilidades, mas a gente já está preparando o terreno agora, porque não tem mais ser Porto Alegre com 1 milhão e não sei quantos contribuintes. Eles pagam, a inadimplência de Porto Alegre é menor que da Farroupilha, por que Farroupilha não vai poder fazer? Mas claro, a gente tem toda uma preocupação. Esse ano, por uma orientação aí do prefeito Jonas, a gente segue com o carnê. Então eu vou salientar o vencimento da cota única dia 20 de maio, ou quem optar pela primeira parcela, dia 20 de maio, as demais parcelas em até 6 vezes, vencimento dia 20 de cada mês. Se o dia 20 for um sábado ou domingo, ele posterga para segunda-feira. Tivemos esse cuidado. Maravilha. Eu continuo falando, mas ainda tenho informação do IPTU. O pagamento da cota única tem um desconto, geralmente, né? Exatamente isso, Arnaldo. O pagamento da cota única tem 18%. Quem paga na cota única tem 18%. Eu vou falar, eu tenho que corrigir a minha fala, é até 18%, e eu vou dizer por quê. Mas assim, é 18% um percentual generoso, aí, bem acima da Selic, e eu falo em até 18%, porque dia 1º de janeiro de 2026 a gente vai lá no sistema e faz um corte lá, né? Quem no dia 1º de janeiro a gente olha para trás, não tem nada em débito com o município, tem 18% de desconto. Se alguém tem algum débito, o desconto dele ainda assim vai ser 10%. Então, eu não posso dizer que é 18% para tudo. É até 18% para quem não tem nenhum débito e 10% para quem tem algum. Quem tem desconto de 10% é porque tem algum débito, verifique, aí vem até a Fazenda Municipal para ver se consegue regularizar. E falar em regularizar, nós estamos com um projeto de mais um programa de recuperação fiscal que deve entrar em vigor a partir de abril. Maravilha, recado dado, secretário. Muito bom a gente poder conversar e, como eu falei aqui no início, conversar de uma forma leve e transparente sobre como funciona esse sistema. De uma maneira breve, eu sei que é bem mais complexo que isso, mas é muito bom a gente poder conversar. Obrigado por ter vindo. Não, é sempre às ordens. Eu acho que estou indo para o 6º ano frente à secretaria, o secretário é o mais velho de idade, é o mais velho de tempo, né? O que começou com o Fabiano é o único que continua. E de finanças eu já conheço toda a regra lá dentro. E uma coisa que eu tenho falado e eu continuo dizendo, eu trabalho com a porta aberta. Então, quando vocês nos convidarem, a gente faz questão de estar aqui. A imprensa tem um papel fundamental, né? Eu vou falar assim, de fiscalização, mas também de levar a informação, de prestação de serviço. Eu acho que isso é bacana, né? A informação chega, é obrigação nossa passar isso, e se ficar alguma dúvida, nós estamos lá, a secretaria está à disposição para qualquer dúvida. Quando a gente vai lá e fala assim, não teve aumento, nós só passamos a correção. Mas lá tem aquele imóvel, o cara que ampliou o imóvel, ele vai receber um valor maior que o ano anterior, óbvio, né? Tem gente que pode até inclusive baixar, porque ele tem uma casa, demoliu, se ele entrou com o processo de demolição, nós vamos tirar. Se tem alguém que tem alguma dúvida, venha lá. O conceito que a Secretaria de Finanças traz frente à gestão, vou pegar lá do Fabiano e agora do Jonas, e eu encabeço isso e estou junto, é não aumentar. Nós não queremos cobrar nenhum real a mais do que é devido, e nós temos que cobrar
aquilo que é o que está na legislação, aquilo que é de direito, aquilo que o tribunal nos orienta, para que a gente faça frente a todos aqueles serviços que eu listei anteriormente. Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade, e nós permanecemos à disposição.